Boa noite, pessoal. Aqui é o jornalista Luiz Kawaguchi. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi, que apresento aqui no eRisk e no X, meu canal lá no X, Luiz_Kawaguchi, o boletim de notícias da Ucrânia. Esse daqui é o boletim da sexta-feira, dia 15 de novembro. É um boletim que está sendo gravado. Estou gravando aqui na madrugada do dia 15, porque no horário que a gente exibe, aqui sempre às 21 horas, eu vou estar num local sem internet, mas vou trazer para vocês aqui as informações já dessa sexta-feira aqui do campo de batalha. Então vocês podem esperar aqui, principalmente aí evoluções do campo de batalha aqui nessa live. A gente vai falar de Kupiansk e a gente vai falar também do sul, ali da frente de Zaporizhia. Isso aqui que vão ser os nossos mapas aqui operacionais que a gente vai falar nessa sexta-feira. E na parte política, eu acho que é o principal, que foi o que aconteceu nessa semana aqui, gente. Quem são os assessores do presidente eleito Donald Trump que podem ser favoráveis à Rússia? É isso mesmo. Tem assessores do gabinete do presidente Trump. O presidente Trump já vinha falando que ia cortar, ou que poderia cortar o fornecimento de recursos e armas para a Ucrânia, mas ele não falou, ele não tem uma posição oficial exatamente do que ele iria fazer sobre isso. Seria muito ruim nesse momento uma paz, ou seja, um cessar-fogo forçado, meio que às pressas, para o Trump cumprir uma promessa de campanha. Isso seria muito ruim para a Ucrânia, a gente vai explicar já por quê. E a gente tem alguns assessores, aqui 3 deles principalmente, que eles podem, infelizmente, contribuir com a Rússia. O que talvez o staff do Trump não esteja percebendo é que se a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, que vem mandando recursos para a Rússia, para a Ucrânia se defender contra a Rússia, se eles perderem isso, se ele assumir o poder e já perder essa guerra, vai ser politicamente muito ruim, não só para o Trump e para os Estados Unidos, mas para toda a OTAN. Em 80 anos você não tinha aí uma derrota da OTAN. Talvez ele assuma, se ele assumir com a mentalidade desses assessores aqui, provavelmente vai ser um desastre político do Trump. É claro que ele está tentando mudar essa narrativa, né, que é uma narrativa que vem do governo anterior, principalmente do Biden, que tem que vencer essa guerra, tem que ajudar a Ucrânia a vencer essa guerra, e o Trump está adotando um discurso mais isolacionista. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre cada um desses assessores e fazer aí uma análise geral sobre qual pode ser a posição do Trump e como que isso pode ser prejudicial não só para a Ucrânia, mas também para os Estados Unidos, né, pessoal? Mas vamos começar aqui com a nossa análise dos mapas do campo de batalha e em seguida a gente vai para essa parte mais política. Vamos começar aqui. Esse aqui vamos falar hoje da cidade de Kupiansk, que vocês estão vendo aqui no mapa da Ucrânia, é na frente leste, mas ali bastante no norte, perto de Kharkiv, pessoal, ali onde a gente vê o distrito de Luhansk ali. Vamos já praticamente na divisa do distrito da província de Luhansk com a província de Kharkiv. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Essa aqui, eu marquei aqui as principais cidades dessa região, Kupiansk, que é o que a gente vai falar hoje. Aí estão vendo, tem um movimento de pinça aqui para pegar Kupiansk. Exatamente, a Rússia ela não está fazendo ataque frontal nessas cidades, está tentando fazer um novo movimento de pinça aqui. A gente vê isso acontecendo em toda a frente leste da Ucrânia. Muito provavelmente tem a ver com o que a gente vai falar de política. O Trump prometeu, como promessa de campanha, né, acabar com a guerra da Ucrânia. Então, o que os russos estão fazendo nesse momento é tentar ganhar o máximo de território possível para, quando serem obrigados a sentar na mesa de negociação, segundo aí o Trump falou que faria, eles teriam uma posição vantajosa para negociar. Por isso que eles estão correndo tanto para conseguir mais territórios no campo de batalha. Que, pessoal, também não significa tudo isso, porque eles passam por cima dessas cidades, eles arrasam a cidade, ninguém mora mais lá, aí eles ficam
conseguiram conquistar um monte de escombros ali. Claro que no futuro, se eles conseguirem ficar com esse território, eles vão tentar reconstruir a cidade, mas é questionável esse esforço que eles estão fazendo agora. Eles querem terra por terra, só para dizer que não perderam essa guerra, né? É um absurdo o que está acontecendo. Então a gente tem Kupiansk aqui na parte central do mapa. Esse daqui é um mapa do Deep State, que é uma organização ligada à Ucrânia. A gente tem Andrivka mais a oeste aqui, a gente tem Izium mais ao sul, e a gente tem Liman bem aqui no finalzinho do mapa, mais ao sul. São as principais cidades aqui dessa região. A gente vê essa área mais esverdeada, foi a área que a Ucrânia conseguiu retomar dos russos lá em 2022. Essa área que, logo na grande invasão lá de fevereiro, as tropas russas conseguiram avançar em toda essa área, não só a área vermelha, mas a área que está verdinha aqui no mapa, e mantiveram por vários meses esse território ocupado, inclusive Izium e Liman. E no final de 2022, principalmente a partir de setembro, houve uma contraofensiva ucraniana de muito sucesso, que em poucas semanas eles conseguiram retomar toda essa área aqui. E agora os russos tentam avançar novamente nessa região. O problema aconteceu aqui em Kupiansk, pessoal. Olha aqui, essa aqui é um mapa da cidade. Vocês conseguem ver esse movimento de cunha que a Rússia está fazendo aqui do norte para o sul, e tem uma área mais esbranquiçada aqui que vai até o centro da cidade, pessoal. Então, o que aconteceu? 2 colunas de blindados russas conseguiram chegar até o centro da cidade praticamente sem enfrentar nenhuma resistência. O rumor que veio do campo de batalha, e eu friso, isso é rumor, não dá para ter certeza, seria que eles teriam se travestido aí de forças ucranianas, teriam se fantasiado com as cores ucranianas, com os símbolos ucranianos, e aí teriam passado pelas principais linhas de defesa dos ucranianos, e quando chegaram no centro da cidade, começaram seu ataque, mas foram aniquiladas pelas forças ucranianas, com principalmente aí foguetes antitanque e drones. Mas essa história não está muito bem contada. Como que uma força, 2 colunas russas, uma delas com pelo menos um tanque pesado e pelo menos outros 3 veículos de transporte de tropas, e uma segunda coluna que a gente não sabe qual foi a composição, como que pelo menos uma delas conseguiu chegar intacta aqui no centro da cidade de Kupiansk? Será que eles se vestiram de ucranianos mesmo? Ou será que as defesas ucranianas aqui não tão fortes o suficientes? Como que uma coluna de blindados passa intacta até o centro da cidade? Não dá para saber o que está acontecendo, mas se as defesas ucranianas realmente falharam a esse ponto, se os russos conseguem chegar aqui onde a gente vê aqui no mapa essa parte mais clara aqui, praticamente o centro da cidade, tinha uma série de pontes aqui nesse rio, aqui o rio divide a cidade de Kupiansk no meio. Essas pontes, a maioria delas já foram dinamitadas, inclusive pelos russos, e seria praticamente, não seria difícil para os russos pegarem essa parte leste da cidade. Então ficaria bem complicado aí para os ucranianos passarem os seus suprimentos e os seus reforços por cima desse rio para manter essa cidade aqui de Kupiansk. Se a gente voltar aqui, se Kupiansk cai, tudo que está a leste de Kupiansk, esse bolsão aqui que a Rússia está querendo fechar, porque Kupiansk é um anel, um hub rodoviário. Se Kupiansk cai, você perde toda essa região aqui mais a leste. Então, bastante complicado. Os ucranianos deveriam reforçar essa cidade de Kupiansk, nessa região aqui, porque senão vai ser uma derrota que eles vão perder aí de bobeira toda essa região aqui. Então, não está claro ainda, a gente vai ter que voltar a investigar, voltar a descobrir como que uma coluna de blindados russa conseguiu chegar no coração de Kupiansk praticamente intacta e só foi combatida, só recebeu combate ali no centro da cidade. Está muito esquisita essa história aqui, a gente tem que acompanhar, ver o que vai ser falado ainda sobre isso. A gente tem
Que antes de entrar na parte política aqui do Trump, eu queria falar sobre Zaporíjia também, pessoal. Uma coisa que ficou muito evidente nessa semana, não teve de quinta para sexta mudança aqui de território, mudança de mãos de território, ou seja, Rússia pegando mais território, ou Ucrânia aumentando a sua conquista nessa região. A gente está vendo aqui ao sul, Zaporíjia, aqui no canto superior esquerdo do mapa, aqui embaixo do banner do Deep State, essa é a principal cidade da região, e a gente tem aqui uma área altamente fortificada, aqui em vermelho, para baixo, diversas camadas de defesas de trincheira da Rússia, e também a gente tem diversas camadas dos ucranianos aqui para norte, aquelas não aparecem nesse mapa aqui, mas eu já tive nessa região, principalmente aqui próximo aqui desse rio aqui do rio Dnipro. Você tem aqui a cidade de Kamiansk, que é bem onde fica aqui a fronteira entre esse vermelhinho e o resto do mapa, a parte de satélite, a parte ucraniana aqui. A gente também vê o mesmo movimento aqui, que é a área que foi reconquistada, verde, mas bem aqui onde tem a linha de frente, perto do rio Dnipro, aqui, que forma esse lago, e eu presenciei ali uma quantidade de defesas gigantescas aqui nessa região aqui para evitar que os russos subam para o norte. Inclusive, estava hoje prestando informações aqui hoje é sexta, já na quinta-feira estava prestando informações para a polícia de Zaporíjia sobre crimes de guerra aqui na região de Kamiansk, que eu testemunhei. Então estava dando depoimento aí à distância para eles. Espero que eles fechem esse inquérito o mais breve possível. Eu e um grupo de jornalistas aí fomos bombardeados em 2022, em abril de 22, exatamente nessa região, e a linha de frente aqui não foi muito alterada desde então. Mas o que aconteceu é que as tropas ucranianas aqui, eles fazem reconhecimento, principalmente com drones, reconhecimento aéreo. E o que eles têm falado, principalmente durante toda essa semana, é que a Rússia está recebendo muitos reforços aqui nessa região. Uma coisa chamou a atenção deles, a Rússia tinha aqui uma brigada paraquedista nessa região, essa brigada paraquedista que é mais experimentada, está há cerca de 1 ano aqui nessa frente de batalha, ela foi mandada para outra região, que a gente não sabe exatamente onde que é, possivelmente ali no leste, e foi substituída por um grupo um grupo diferente de soldados menos experientes aqui, que seriam de uma brigada mecanizada, mas que não viu tanta ação até agora quanto os paraquedistas. Então, só que eles estão vindo num número muito maior do que estava essa brigada paraquedista aqui nessa região. Então, os ucranianos estão desconfiados que haja um movimento aqui para fazer um avanço. Aí a gente tinha pensado, a gente tinha até falado na live de quarta-feira aqui, talvez os russos estejam colocando essas tropas menos experientes aqui para evitar que tropas experientes da Ucrânia, que estão nessa região, sejam deslocadas ali para a frente leste, ou seja, elas acabam prendendo essas tropas ucranianas aqui nessa região. Mas o que se falou, aí principalmente na quinta-feira, foi que houve um deslocamento muito grande de tropas, e como a gente vê as tropas do Kremlin avançando praticamente em todas as regiões da linha de contato entre os exércitos, talvez eles estejam querendo pegar mais território aqui ao sul, talvez eles estejam querendo pegar Zaporíjia antes de serem, entre aspas, forçados aí pelo Donald Trump a sentar na mesa de negociação. Eu acho que vai ser muito difícil eles conseguirem subir até Zaporíjia, porque essa área é altamente fortificada, pessoal. Tanto quanto a gente fala muito das defesas do russo aqui para baixo, mas do lado ucraniano é a mesma coisa. Então eu acho que dificilmente a gente vai ter mudança de mãos de território aqui nessa região. Claro, posso estar enganado, mas eu espero, eu acredito que isso não deva acontecer, que os russos não vão conseguir avançar aqui para o norte, pessoal. Está muito complicado para eles aqui, por mais que eles insistam em fazer aqueles ataques moedores de carne, que eles não têm muita preocupação com quantos soldados são perdidos. O que eles estão preocupados aí é com a quantidade de território que é retomada. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa parte política aqui
da live. Queria pedir aqui para vocês, essa live aqui ela está sendo gravada, pessoal, está sendo gravada na madrugada de sexta-feira para ser exibida na noite de sexta. Então, quem estiver gostando aqui da live, por favor, deixa o like, se puder, manda um superchat para a gente, ajuda a gente a tornar aqui o canal mais difundido dentro do YouTube e dentro do X. Mas agradeço demais a presença de todo mundo aqui. No domingo, a gente volta a fazer uma live aí ao vivo mesmo, sem ser um vídeo gravado. Mas, pessoal, Donald Trump escolheu o seu gabinete, ou uma grande parte aí dos integrantes do seu gabinete. A gente não vai falar de todos aqui, para isso não ficar chata essa história, vamos falar aqueles que têm mais a ver com a Ucrânia e com a guerra da Ucrânia. Vamos lá. Vamos falar primeiro aqui do Marco Rubio, pessoal. Esse daqui é o Marco Rubio. Ele praticamente vai ser o secretário de Estado, foi confirmada nessa quinta-feira, e ele isso já estava sendo falado há alguns dias, mas foi oficializado na quinta-feira, e ele é praticamente aí o diplomata-mor dos Estados Unidos. Ele vai ser o responsável pela política externa americana. O Marco Rubio, ele é um cara que ele é descendente de cubanos, aquela ala que era contra a Revolução Comunista, né, dentro da ilha de Cuba, então imigrou, seus pais imigraram lá para a Flórida, ele se elegeu pela Flórida, e ele é considerado aí uma espécie de eles falam de hawkish, né, ou seja, um falcão, um linhadura. Linhadura seria a melhor tradução para o português. A gente já falou em outras lives que o Marco Rubio ele é extremamente crítico do Irã e principalmente ali dos inimigos de Israel ali no Oriente Médio, os movimentos terroristas. Então a gente vai ver grande apoiador de Israel, grande crítico do Irã e, importante, um grande crítico da China, pessoal. A China, você fazer frente à política expansionista chinesa foi uma das bandeiras de campanha do Donald Trump. Então, o que a gente tem aqui do Marco Rubio, pessoal, ele falava em relação à guerra da Ucrânia, ele apoiou o envio, desde 2022, o envio de tanto armamentos quanto recursos financeiros, ajuda humanitária. Ele foi um grande defensor da ajuda à Ucrânia contra a Rússia. Ele era um grande crítico da Rússia, mesmo lá no primeiro mandato do Donald Trump, em 2016, mas esse Marco Rubio de 2016, um linha dura, talvez pudesse até na época ser chamado de globalista. O que a gente vamos falar já desse movimento aí de isolacionismo dos Estados Unidos. O Marco Rubio era um defensor político ao contrário, que os Estados Unidos tinha que interagir com os outros países, tinha que ser uma espécie de polícia do mundo, ou seja, ajudando os países, outras democracias. Claro que esse é um discurso um pouco complicado, que às vezes, se a gente for pensar em Afeganistão, se a gente for pensar em Iraque, não tinha democracia lá a ser ajudada. Eles tentaram impor a democracia, o que é bastante questionável. Mas no caso da Ucrânia, não. Era uma democracia, agora está em lei marcial, não é exatamente uma democracia, mas era até ser atacada e precisava de apoio. O Marco Rubio, ele era o cara para apoiar. Só que, nos últimos anos, ele mudou de posição para aderir à política do Trump. Então, esse Marco Rubio, que chega em 2024, ele é completamente diferente do Marco Rubio de 2016. A gente pode esperar dele críticas à China. Ele fala, inclusive, aqui ele falou recentemente em uma entrevista à CNN, que essa é a era do pragmatismo diplomático. Vamos ver o que ele quer dizer com isso, mas ele reconhece que existe um bloco formado por China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, que tem o interesse de antagonizar com os Estados Unidos. Ele é um grande crítico da China, fala que a China distorceu uma série de políticas de subsídios de mercado para conseguir fazer dumping, para conseguir
tomar mercado à força, ou seja, o que é isso? Quando você o governo ajuda setores da economia para que esse setor da economia ofereça produtos tão baratos que os outros países não consigam concorrer, ou seja, tanto subsídio que ele acaba vendendo um produto por um preço mais baixo do que custou para ele produzir aquele produto. E aí você acaba quebrando toda a concorrência. Então o Rubio, ele é um cara que é contrário a esse tipo de política e ele vai se opor bastante à China. Isso a gente deve esperar. Só que o que me dá medo é quando ele fala dessa questão para a CNN que estamos na era do pragmatismo diplomático. A gente lembra que ano passado a gente demorou para os americanos votarem um pacote de ajuda para a Ucrânia, para Israel e para Taiwan, que era de 95 bilhões de dólares. E o Marco Rubio foi dos republicanos, que votaram em não dar esse pacote para a Ucrânia. A gente eu devia ter colocado aqui a foto, mas o DJ Vance, lá, que é o vice do Trump, ele até falou uma coisa extremamente questionável, mas que mostra uma verdade para a gente. O vice do Trump, ele disse o seguinte, nessa época que estava se falando, votando-se a ajuda, a gente teve o Partido Republicano, a direita americana, ela dividida entre o grupo mais tradicional, que queria mandar, que é mais globalista, que queria mandar ajuda para a Ucrânia se defender contra a Rússia, e a gente tinha lá essa ala mais Trump, mais isolacionista, que falava o seguinte, não tem que mandar ajuda, e é melhor que a gente não... Quem falou isso foi o vice atual do Trump, eleito, que disse, é melhor a gente não mandar ajuda para a Ucrânia, porque aí o Biden, a guerra vai ser perdida na mão do Biden, e isso vai prejudicar o Joe Biden na eleição lá em 2024. Então, o J.D. Vance, lá, o vice do Trump, ele falou isso. Falou, vamos perder, não vamos dar essa ajuda para a Ucrânia, que eles percam, porque aí vai prejudicar politicamente o Biden. Mas aí a minha pergunta se o raciocínio é esse, se perder a guerra vai prejudicar politicamente, por que não vai prejudicar politicamente o Trump também? Eu acho que vai prejudicar e muito a presidência do Trump. Se ele assume e a Ucrânia perde a guerra, isso obviamente vai ser dito na hora que a OTAN perdeu a guerra, ele vai ser o cara que perdeu a guerra, assim como o vice dele queria que acontecesse com o Joe Biden. Então, se a gente for fazer uma analogia, a gente não estou falando que o Trump tem um problema, não estou falando que o Trump pessoalmente, o caráter dele, a personalidade dele que vai levar a perder a guerra. Não é isso. O Trump, ele representa um movimento isolacionista. Ele não teria sido eleito se ele não representasse um movimento maior. O que está em jogo aqui não é o caráter ou a personalidade do Trump, as suas escolhas políticas. A gente está vendo aqui os Estados Unidos se voltar para ele mesmo há bastante tempo já, pessoal. Se a gente for pensar, a gente já falou falando bem de uma forma bastante simplista, nas últimas décadas, as cadeias de suprimento globais, ou seja, os Estados Unidos começou a produzir os seus produtos fora dos Estados Unidos, ou seja, as fábricas ficavam na China, no Sudeste Asiático, e os Estados Unidos exportavam design, exportavam o conhecimento, mas o produto era feito fora dos Estados Unidos. Isso empobreceu e tirou o poder de uma classe trabalhadora, uma classe média, uma classe até de operários, por exemplo, que perderam seus empregos, perderam seu poder de compra. Essa classe que vê mudar o comércio global, o que ele fazia, o que ele produzia nos Estados Unidos não produzia mais, esse cara ficou sem emprego, esse cara diminuiu a sua renda, e é claro que ele não gostou dessa questão globalista, então ele associa o comércio internacional, nós temos que manter um poder militar gigantesco para fazer essas cadeias, essa globalização, esse comércio global, internacional,
mantendo isso. Esse é um novo... É a nova forma da economia, então a gente tem que ter um poder militar no mundo inteiro para garantir esse comércio. Essa era a lógica das últimas décadas. Mas esse cara está percebendo que ele não precisa disso. Se ele fizer comércio, se os Estados Unidos fizer comércio com o Canadá e com o México, ele vai obter um resultado, ele vai sobreviver, a sua economia vai continuar crescendo. Ele não precisa dessas cadeias globais expandidas. Então ele se volta para ele mesmo. Então, se não fosse o Trump, ia ser outro candidato americano que ia ser isolacionista, ia se voltar para os Estados Unidos. Aí ele usa aquela bandeira de campanha, a América grande de novo, né? Porque vai se voltar para os seus próprios problemas. Então, não acho que é um problema do Trump, mas é um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos de se isolar, e isso acaba significando para muitos eleitores, para muitos americanos, você não gastar tanto dinheiro com a guerra da Ucrânia. Então, resumindo aqui, não me parece um problema do Trump. O Trump resolveu que a Ucrânia tem que perder. Não acho que é isso. Eu acho que o Trump é um cara isolacionista, ele é a ponta de lança de um movimento, mas eu acho que esse movimento isolacionista ele pode dar com os burros na água, ele pode, embora seja a vontade do americano, se a Ucrânia perde agora, a Rússia continua se expandindo, você tem um enfraquecimento da democracia na Europa, você vai ter aí o próprio Estados Unidos vai acabar se lascando lá no final. É aquela coisa, é um cenário muito parecido à pré-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos estava totalmente voltado para si mesmo, não queria se envolver, demorou anos para se envolver na Segunda Guerra Mundial, e me parece que o Trump, se a gente pensar entre o Churchill e o Chamberlain, o Trump está mais para o Chamberlain, aquele cara que falava lá para os nazistas assim, não, vamos dar a Tchecoslováquia ali que eles vão ficar tranquilos, que depois eles vão parar de invadir os outros países. É essa lógica que esse isolacionismo americano está levando. Mas isso está errado, pessoal. O Putin vai continuar invadindo, se não for agora, ele vai continuar invadindo a Ucrânia depois, ele vai invadir outros países. É a mesma lógica da pré-Segunda Guerra. Em algum momento, os Estados Unidos vai ter que se envolver de novo, e quando tiver que se envolver, a situação já vai estar muito pior. Então, infelizmente, eu acho que o que arruinou a carreira lá do Chamberlain, que era o primeiro-ministro britânico, que falava que tinha que deixar o Hitler tomar lá outros países, pelo amor de Deus, não toca na gente, pode ficar com a Tchecoslováquia, é a mesma coisa que os americanos estão fazendo agora. Pelo amor de Deus, fica com a Ucrânia lá, Putin, mas não joga uma bomba nuclear na gente. É isso que eles estão fazendo. Eles estão sendo Chamberlain, eles não estão sendo Churchill. Isso pode arruinar a carreira política do próprio Trump. Eu acho impossível que a Rússia lance um ataque nuclear, nem contra a Ucrânia, nem contra os Estados Unidos. Por quê? Porque lançar um ataque nuclear significa a destruição mútua assegurada. Ou seja, se eles jogam um ataque nuclear na Ucrânia, a OTAN faz um ataque convencional contra as tropas russas que estão na Ucrânia. Vai morrer muita gente e a Rússia vai perder o seu exército. E aí Vladimir Putin não quer ficar sem exército. O que ele vai fazer? Ele vai jogar uma bomba na OTAN? Ele vai jogar uma bomba nos Estados Unidos, bomba nuclear? Não dá, gente, porque isso significaria a destruição mútua assegurada. Então, não vai acontecer essas ameaças que o Putin faz de começar uma guerra nuclear. O que as pessoas têm que entender, principalmente os americanos, é que os russos eles não têm esse poderio todo que a gente possa acreditar que eles tenham. Tem grandes exércitos, tem o maior arsenal nuclear. O que adianta? Ele não vai usar esse arsenal nuclear. E as forças dele, se não fosse essa questão do arsenal nuclear, ele está prevenindo que a OTAN mande tropas para a Ucrânia. Esse é o grande asset, esse é o grande valor do arsenal nuclear. Mas a partir do momento em que o Ocidente se der conta que o Putin nunca vai usar esse arsenal nuclear,
eles conseguiriam expulsar as tropas russas, as russas da Ucrânia, as tropas russas da Ucrânia. Outra mentira que está se contando, e agora, infelizmente, com a ascensão do Trump, essa mentira, não por culpa dele, mas os russos estão usando esse momento para divulgar essa mentira, é que eles teriam aí direito a exercer influência na sua região, ou seja, cada grande potência, assim como os Estados Unidos exercem influência na América, a Rússia teria o direito de exercer influência ali na sua região, na Eurásia. Isso é uma grande balela, né, pessoal? Isso é uma grande balela. Ele pode exercer influência dentro das suas fronteiras, mas ele não tem nenhum direito de exercer influência sobre uma nação ali em volta, vizinha dele. A Polônia já percebeu isso, está aumentando muito os seus gastos militares. Os países bálticos já perceberam isso. O que falta agora são os políticos americanos perceberem que a Rússia não tem direito de exercer influência ali em volta. Tudo isso que ela está criando é uma narrativa, e se a gente cai nessa narrativa, aí eles ganham o objetivo deles. Eles não têm forças militares para ganhar essa guerra. Então eles têm que criar essa narrativa que eles são muito fortes e que se alguém se opor a eles, eles vão usar armas nucleares. Balela, pessoal. Isso que não pode cair nessa história. Mas vamos falar dos outros assessores aqui deles, senão também vai ficar gigante aqui o discurso. Esse aqui, pessoal, é o Pete Hegseth. Ele é um veterano de guerra, ele lutou na Guarda Nacional, no Iraque e no Afeganistão. E ele era apresentador da Fox News. Então, o que significa? Ele não é diferente de outros, ele é o secretário de defesa, é o cara que comanda as forças, vai comandar as Forças Armadas ali durante o governo Trump. Geralmente o americano tinha uma tradição de colocar, não necessariamente um militar, praticamente um civil nesses últimos anos, sempre eram civis, mas alguém respeitado pelos militares, alguém que estava envolvido nisso. E o Trump não, ele pega um cara que, apesar de ser veterano de guerra, ele era um cara que era apresentador de TV. Então, ele não tem esse prestígio dentro das Forças Armadas. Muito provavelmente o que o Trump está tentando fazer é usar essas Forças Armadas, se necessário, dentro dos Estados Unidos. Ou seja, usar os militares americanos para lutar, por exemplo, contra questões de imigração, se as polícias, as forças law enforcement civil não for capaz de lidar. Então, ele, durante seu primeiro mandato, ele tentou usar as Forças Armadas dentro do território americano, e ele recebeu, aí era o general Mark Milley, ele recebeu aí uma grande resistência dos militares naquela ocasião. Quando ele coloca um cara como esse Pete Hegseth, ele não quer esse tipo de resistência. O que ele está falando é: eu mando nos militares e eu faço o que eu quiser. Esse cara está lá, ele pode demitir generais, se eles quiserem. Ele entrou ele conseguiu esse cargo com um discurso na Fox News de acabar com o movimento woke dentro das Forças Armadas americanas, ou seja, políticas de igualdade de gênero, programas de inclusão social dentro das Forças Armadas. O que o Trump quer, colocando esse cara, é acabar com esse tipo de coisa. Possivelmente não mandar mais mulheres aí para a linha de combate, acabar com as políticas de inclusão social. Esse cara já, inclusive, falou em demitir o atual, o chefe do Estado-Maior, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, né, que é o Charles Brown, Mr. Brown Jr., né? Então ele é considerado um grande incentivador de programas de inclusão social dentro das Forças Armadas. O que esse Pete Hegseth está lá para fazer é acabar com esse tipo de política. Então não acho que o secretário de defesa, o Pete Hegseth, não acho que ele vai ser aí uma grande questão para o uso das Forças Armadas no exterior. Não vai fazer não acho que vai ter uma grande influência na Ucrânia, não em outras frentes de batalha, porque a ideia do Trump não é
enviar os Estados Unidos para lutar em outras frentes. Talvez China, talvez Irã, a gente possa pensar, mas por enquanto o que eu vejo, esse Pete Hegseth é para mudar, usar as Forças Armadas dentro dos Estados Unidos e mudar, cumprir essa bandeira de campanha de acabar com a inclusão social dentro das Forças Armadas americanas. Então é uma coisa quase que de resolver um problema dos servidores fardados americanos. Assim. Não é uma questão de guerra, praticamente, esse cara está lá. Ele tem muito o respeito do Trump por ser um veterano, ele quer botar esse cara para mostrar que o exército é mais forte, está mais forte com esse cara, mas não vejo aí uma grande influência, principalmente ali no teatro de operações da Europa. A gente tem vamos ver aqui o próximo. Essa é a confusão. Essa aqui, eu acho que é a pior escolha do Trump. Essa é a Tulsi Gabbard. Ela é diretora de inteligência, ou seja, ela cuida da CIA, do FBI, da NSA, que faz lá a espionagem eletrônica, né? Ela tem um orçamento de 70 bilhões e 18 agências no comando dela. Ela foi... Engraçado, ela também é veterana, ela serviu no serviço de saúde do Exército, se eu não me engano, e ela, até um mês atrás, ela não era republicana, pessoal. Ela foi republicana ela foi democrata, ela se lançou, ela queria ser presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, ela defendeu políticas de controle de armas, de aumentar a verba para a área de saúde, verba para universidades, ou seja, toda a pauta de esquerda ela defendia. Há um mês atrás, aí depois em 2022 ela se tornou independente, há um mês atrás ela se tornou republicana. Até aí vai falar, pô, tá no lugar certo, é a CIA, muda de lado toda hora, né? Mas, enfim, o que eu vejo um problema nela, e muitos analistas estão falando disso, é as posições que ela adotou. Vamos começar pelo mais light, entre aspas, né? Ela era uma apoiadora do presidente Bashar Assad, que é o ditador da Síria. Os Estados Unidos combateram lá tropas, aliás, quem é o maior financiador, o maior apoiador do Bashar al-Assad é o Vladimir Putin, ou seja, é um grande aliado do Putin. Então ela foi lá em 2017, essa Tulsi Gabbard, e aí ela duvidou que o Bashar al-Assad tinha feito um ataque com armas químicas em cima da população civil. Isso foi amplamente documentado por diversos órgãos de imprensa. O próprio Trump falou que o Assad fez um ataque químico contra contra a sua população civil, e ela não acreditava nisso. E vai ser agora chefe da CIA. Né? Ela escreveu eu acho que o maior absurdo, ela escreveu nas suas redes sociais, há um tempo atrás, que, aliás, em 2022, quando houve, e aí a gente tem um problema com ela em relação à Ucrânia, quando houve a invasão da Rússia na Ucrânia, ela escreveu que a Rússia tinha preocupações legítimas com segurança ali na região. Ou seja, ela assume aquele discurso de que o russo... Ela não falou da expansão da OTAN, ainda bem que quem falou disso foi o Elon Musk, infelizmente, mas ela falou que a Rússia teria preocupações legítimas. O argumento da Rússia é que a OTAN está expandindo em relação ao leste, ela realmente, a OTAN está expandindo em relação ao leste, isso incomoda o Putin porque ele acha que o leste é dele, não pode ser do Ocidente, não pode ser democrático liberal, tem que ser a ditadura russa lá. Isso incomoda ele. E aí ele conta uma fake news que lá em 1990 o secretário de Estado falou com Gorbachev, ainda na União Soviética, que a OTAN nunca se expandiria para o leste. Outra fake news, eles estavam...
houve essa conversa, mas eles estavam falando sobre Berlim Oriental, que não haveria uma expansão da OTAN para além de Berlim Oriental, isso em 1990, quando todos os países lá, Polônia, países bálticos, Romênia, ainda estavam na cortina de ferro, então não caberia falar em expansão da OTAN naquela região. Só um ano depois caiu a União Soviética e esses países em 1991 se libertaram, em 1995 se tornaram parte da OTAN, e em 1997 a Rússia assinou um tratado com a OTAN, reconhecendo que aqueles países estavam na OTAN. Então é uma fake news falar que não foi combinado lá atrás, que nunca se expandiria. Não, foi assinado em 97, ele reconhecendo e falando que estava tudo bem. Então é fake news isso daí. Ela não falou com todas as palavras, mas é mais ou menos a lógica do discurso que a Rússia fazia, que é a propaganda russa. Mas uma coisa que ela escreveu, que ela acreditou, isso foi um absurdo, foi falar que os Estados Unidos estariam fazendo armas biológicas dentro do território ucraniano, que teriam pelo menos 25 laboratórios pesquisando armas biológicas dentro da Ucrânia, financiado pelos Estados Unidos. Todos os oficiais, as autoridades americanas negaram isso. Se eu não me engano, o próprio Trump também não reconheceu. Isso é evidentemente propaganda da Rússia. Eu estava até fazendo uma reportagem, estava vendo, existia o serviço FSB, né, que é a inteligência russa, ela manda relatórios, ela manda ordens para os seus seguidores, para os seus propagandistas, para inventar essa história dos laboratórios. E a chefe da CIA caiu nessa, falou, não, tinha os laboratórios, sim, não sei o quê. Ou seja, ela reproduziu propaganda de Moscou. E aí, os críticos dela dentro do Partido Republicano dizem o seguinte, como que alguém que reproduz propaganda russa pode ter acesso a todos os segredos dos Estados Unidos? Isso vai ser um caos, é óbvio que isso vai dar errado. Então, não faz o menor sentido a escolha dessa senhora, Tulsi Gabbard, para ser a chefe das operações de inteligência, aí, da diretora de inteligência dos Estados Unidos. Eu espero que ela se mostre diferente do que ela vinha falando, porque você fazer campanha política é uma coisa, você assumir o poder é outra. Eu espero que se ela tome consciência disso e perceba que não tem que tome uma atitude aí de funcionário de governo e não de candidata. Pare de falar esse tipo de bobagem, reproduzir fake news da Rússia e acabe tendo uma postura aí de Estado e ajude o Trump a fazer um bom governo. A gente espera que isso aconteça, mas a gente tem muito medo do que essa senhora aí tem capacidade para fazer o estrago que ela pode fazer aí, mesmo que, não acho, pessoal, que o Trump queira que o Putin ganhe da Rússia, não acho que ele quer isso. Eu acho que ele fez uma promessa de campanha, ele é isolacionista, ele não quer guerra, ele está tentando acabar com a guerra. Não acho que vai ser da forma certa, você forçar a Ucrânia a negociar nesse momento, ela vai negociar de uma posição mais fraca que a da Rússia e vai ter que engolir uma série de exigências que são favoráveis à Rússia. E se você faz isso, que recado você está passando para a Rússia? Vale a pena invadir e usar a força. É isso que a gente não pode fazer, é isso que o mundo não pode deixar acontecer, né, pessoal? Então é bastante complicado. Espero que o Trump ele tome consciência disso. Eu acho que o Trump ele já falou com Zelensky, ele já falou com Putin, ele está fazendo aí o seu assessment, ele está vendo todos os lados. Eu espero que aquilo que ele falou de sentar, obrigar todo mundo a sentar para negociar logo nos primeiros dias, seja só promessa de campanha. A gente sabe que ganhar, você fazer campanha para uma eleição é uma coisa e você governar de fato é uma coisa completamente diferente. Espero que o Trump ele mude o tom agora e tome aí a posição de estadista. Eu torço para que o Trump seja mais Churchill do que Chamberlain, porque se ele não for, isso também vai acabar com a carreira dele. Ele pode não gostar de guerra, mas a guerra está aí. É aquela coisa, não gosto de guerra, então não quero me envolver.
Não é assim, a guerra chega até você e ele vai ter que tomar uma posição. Ele não pode simplesmente negar e botar a paz a qualquer custo, mas eu tenho grande fé que eu acho que o Trump vai fazer muito bem para os Estados Unidos internamente. Ele tem políticas aí de redução de impostos, de taxação internacional que podem ser ruins para a gente, brasileiro, mas eu acho que ele vai fazer muito bem para os Estados Unidos. Agora espero que ele caia na real e tenha uma posição de estadista em relação à política externa, né, pessoal? Bastante complicado. E o último aqui que a gente tem é o John Thune. Talvez esse seja o menos problemático, ou talvez aí o único com a cabeça no lugar, o único adulto na sala aí dos assessores. Ele não é bem um assessor do Trump, ele é o líder dos republicanos no Senado. Os republicanos conseguiram a maioria na Câmara dos Representantes, no Senado, e a presidência. Então eles estão com tudo lá, eles têm a faca e o queijo na mão. Ele é da Dakota do Sul, ele representa aquela parte mais tradicional do Partido Republicano, ou seja, que tem um apetite maior de intervenção no exterior. Ele substitui aí o Mitch McConnell, que estava há 18 anos nesse cargo. Ele ganhou do Rick Scott, que esse era o aliado do Trump. Ele, inclusive, é aliado de políticos da direita aqui do Brasil, o Rick Scott, mas ele perdeu. Quem foi escolhido foi o John Thune, e ele disse que ele tinha dito em março que os Estados Unidos não podem sair do palco mundial. Ele apoiou a ajuda militar dos Estados Unidos a Kyiv, mas ele disse que, mesmo assim, ele cooperará com as políticas que o Trump estabelecer. Ou seja, ele está aderindo, ele diz, estou unido à agenda do Trump. Então, se o Trump falar, vai ter que botar a Rússia e a Ucrânia para negociar, eu acho que ele não vai se opor. Se falar, não está muito claro se o Trump falar, tem que diminuir a ajuda militar para a Ucrânia, qual que vai ser o posicionamento dele. Eu acho que o Trump não pode ser um ditador dentro do Partido Republicano, ou seja, ditador no sentido de estabelecer todas as políticas. Eu acho que é saudável que tenha um debate dentro do Partido Republicano, e eu espero que o senhor John Thune ele se oponha quando a política do Trump estiver errada. Mas ele já disse aqui, ao ser escolhido, que ele vai estar bastante unido à política, à agenda do Trump. Então, acho que de todos, pessoal, o grande problema mesmo é essa Tulsi Gabbard, que vai ser a chefe da CIA. Eu vejo com grande preocupação e torço demais para que ela mude de opinião. Ela já conseguiu virar da esquerda para a direita, né? Vamos ver se ela vira de novo de opinião. Aí ela já mostrou que ela consegue, que ela é bastante flexível, né? Espero que ela seja flexível de novo, coloque a cabeça no lugar aí para ser a chefe dos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Bom, essa daqui até trouxe para vocês aqui menos informações aqui do campo de batalha, mais da política, é um resumo aí da semana política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia. A minha opinião aqui, respeito quem não acha que é isso, não estou fazendo uma crítica ao Trump. Eu espero realmente que ele tenha uma posição de estadista, que ele seja iluminado e resolva aí a questão da Ucrânia da melhor forma possível, embora já tenha se falado dele diminuir aí a ajuda militar, mas eu tenho esperança ainda que ele vai tomar as melhores decisões. Pessoal, queria pedir a vocês aqui, quem gostou da live, deixe da live, não do vídeo, né? Porque é um vídeo gravado, eu gravei aqui na madrugada. Deixa aqui o like pra gente, se inscreve no canal e acompanha a gente ao vivo no domingo à noite, às 21 horas. Estou também colocando alguns cortes das lives aqui, que vão entrar entre hoje e amanhã, da live que a gente fez na última terça-feira com o Nelson Ricardo Fernandes. Queria agradecer a todos, em especial aqui aos nossos e-riskers mais antigos, aqui aos moderadores, obrigado pela ajuda. E obrigado aqui por todo mundo que tenha achado esse vídeo aqui no YouTube e tenha decidido seguir o nosso canal. Meu nome é Luiz Kawaguchi, eu agradeço demais aqui a presença de vocês nessa noite e convido para continuarem acompanhando o canal aqui, pessoal. Muito obrigado e boa noite.